agradecendo sempre pela companhia de vocês, agradecendo a Deus pelos nossos estudos, às quartas-feiras, e mais uma vez, sempre rogamos o amparo da equipe espiritual, do nosso grupo espírita, que os bondosos amigos espirituais possam passar pela nossa casa ao longo da noite, deixando-nos a bênção de um passe e acolhendo os espíritos necessitados de auxílio. E desejando que a nossa reunião desta noite, os nossos estudos, possam transcorrer num ambiente de muita paz e harmonia, com muitos aprendizados. Para dar início às nossas atividades desta noite, peço para o Murilo fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Murilo? Pode sim. Então vamos acerenar nosso coração, ir elevando nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, Paulo de Tarso, buscando sintonizar com esses irmãos que tantas lições nos têm trazido, tantos aprendizados, tantos caminhos que eles nos apontam, os quais podemos seguir para sair das situações de inferioridade, de materialidade em que nos encontramos ainda, para patamares maiores de libertação, de novos ares espirituais. Que os bons amigos permaneçam conosco, nos inspirando na leitura e no entendimento dessa noite. Que assim seja. Muito bem, gente. Eu vou sair daqui, sair do PowerPoint e passar para as nossas leituras de hoje. Nós estamos no último capítulo, cujo título é Ao Encontro do Mestre, e paramos no parágrafo de número 3, aqui por essa leitura, onde os cristãos em Roma, incluindo Paulo, aguardam a chegada de Simão Pedro. E, segundo Emmanuel narra, Simão Pedro vinha com a família. Olha que informação interessante, gente. Vinha com a família, esposa, filhos, filhas, talvez netos, irmãos, aparentados. Então, vinha gente que constituía a família material de Simão Pedro. E eles arrumaram um lugar para ele, uma casinha para ele, o grupo de cristãos, e mobiliaram a casa, colocando os objetos de uso doméstico, e essa casinha, segundo Emmanuel descreve aqui para a gente, ficava junto à porta Lavernal, próximo dos cemitérios israelitas da Via Ápia. E esse exemplo de cooperação foi muito significativo, né? E todos, de uma maneira ou de outra, quiseram colaborar, doando alguma coisinha, pequeninas utilidades ao apóstolo venerando, que chegaria desprovido de bens materiais, praticamente vinham com a roupa do corpo, né? Para ter um local adequado para ele e sua família. Eu vou abrir aqui, gente, um mapa que mostra, aqui, ó, só que eu vou aumentar. Esse mapa aqui, olha, o que está aqui em vermelho são as portas de entrada para Roma. As cidades eram muradas naquela época. E a de número 9 fica bem aqui embaixo, olha, mas eu vou aumentar para ficar mais fácil de poder enxergar. Pera lá, olha.
são várias portas, e a de número 9, aqui, ó, 9, não algarismo romano, esse 9 aqui. E a gente observa que essa porta ficava, aquela que estava mais próxima do porto de Óstia. Mas aqui, a Via Ápia, ela ficava um pouquinho mais distante, mas era por essas bandas. Então, vamos marcar esse cantinho aqui, olha. Quando a gente diminui, é aqui, olha. Tá vendo? Então, ficava mais no canto de baixo, aqui, quase que as margens do Rio Tibre. E a Via Ápia nesse cantinho aqui, olha. Então, estava bem assim, nos arredores da cidade. Não podemos pensar que eles pudessem alugar uma casa no centro da cidade, certo, gente? E como Emmanuel também descreve no texto, vou voltar no texto, tá? Aqui, esse mapa é interessante por causa disso, olha. Aqui ele mostra as portas de entrada na cidade e também aqui, olha, os quarteirões, as regiões, né? Porque Emmanuel cita muito isso, né? E olha, até a piscina pública eles colocaram nesse mapa aqui, é bastante interessante. E claro que nós não somos entendidos na Roma Antiga, certo, gente? Há estudiosos que se debruçam sobre a Roma Antiga durante toda uma vida para conhecer todos os costumes e toda a cultura da época e as suas estratégias administrativas e de governo e de exército. E outra coisa que a gente precisa, quando nós chegamos no último capítulo deste livro, é colocar os pés no chão, gente. Lembrando, nós não estamos lendo um romance onde no final são felizes para sempre. Se em outros lugares os cristãos eram perseguidos pela dureza do pensamento religioso dos judeus, em Roma, os cristãos eram perseguidos pelos romanos, ou melhor, pelos soldados romanos, por ordem das autoridades locais. E eram torturados de forma bárbara. Então, o próprio Emmanuel fala, as reuniões, as comunidades cristãs eram na própria casa das pessoas. Portanto, não podia ser um número muito grande de gente. E para ouvir as preleções daqueles que eram os divulgadores da doutrina de Jesus, eles iam nas catacumbas que ficavam ao longo da Via Ápia. Porque lá eles tinham o silêncio da noite, e quem é que iria sair à noite para ir numa catacumba? Que eram as sepulturas. E lá eles se reuniam, tudo de uma maneira muito discreta. Porque o tratamento dado pelos soldados ou pelas autoridades romanas para os cristãos era algo extremamente bárbaro, cruel, que nós não podemos nem imaginar. Então, as coisas não corriam, se de um lado eles tinham uma certa liberdade de circulação, como qualquer outro cidadão, porque, como a gente já viu, tinha muitos judeus morando em Roma. Em relação aos cristãos, tudo era muito discreto e muito às escondidas, certo? Vamos pôr o pé no chão, que para a gente não ficar achando que lá tudo era fácil só porque eles estavam na capital do império, tá bom? Então, é a partir daí que eles estavam aguardando a chegada de Simão Pedro. Murilo, vou pedir para você ler, que faz um tempinho que você não lê para a gente,
Por favor, a partir do parágrafo número 3. Só um minutinho aqui. Tá meio pigarrenta hoje. Sem problemas. Informado de que a embarcação entrava no porto, o ex-rabino largou-se pressurosamente para a Hóstia. Hóstia, gente, é o nome da região onde ficava o porto próximo a Roma. O nome do lugar é o mesmo até hoje, né? Mas é uma região costeira da Itália, onde chegavam as embarcações, né? Porque a gente já comentou a respeito disso, né? O transporte marítimo e a navegação marítima era muito intensa para diminuir as distâncias, né? Pode continuar. Lucas e Timóteo, sempre em sua companhia, junto de outros cooperadores devotados, o amparavam nos pequenos acidentes do caminho, dando-lhe o braço aqui e ali. Não fora possível organizar uma recepção mais ostensiva. A perseguição surda aos adeptos do Nazareno apertava o cerco por todos os lados. Os últimos conselheiros honestos do imperador estavam desaparecendo. Roma assombrava-se com a enormidade e quantidade de crimes que se repetiam diariamente. Nobres figuras do patriciado e do povo eram vítimas de atentados cruéis. A atmosfera de terror dominava todas as atividades políticas, e no computo dessas calamidades, os cristãos eram os mais rudemente castigados, em vista da atitude hostil de quantos se acomodavam com os velhos deuses e se regalavam com os prazeres de uma existência dissoluta e fácil. Os seguidores de Jesus eram acusados e responsabilizados por quaisquer dificuldades que sobrevinham. Se caía uma tempestade mais forte, devia-se o fenômeno aos adeptos da nova doutrina. Se o inverno era mais rigoroso, a acusação pesava sobre eles. Porquanto ninguém, como os discípulos do crucificado, havia desprezado tanto os santuários da crença antiga, abominado os favores e os sacrifícios aos numes tutelares. Os numes eram os deuses familiares, né? Os deuses dos os antepassados. Pode continuar. A partir do reinado de Cláudio, espalhavam-se lendas torpes a respeito das práticas cristãs. A fantasia do povo, ávido das distribuições de trigo nas grandes festas do circo, imaginava situações inexistentes, gerando conceitos extravagantes e absurdos com relação aos crentes do Evangelho. Parece que está falando, né, de algo muito antigo que ficou no passado, mas se a gente pensar, né, ainda esse pensamento, né, se a gente pegar em relação a nós espíritas, né, quem às vezes é de outra denominação, que tem receio, tem medo, né, entra nessa mesma paranoia, né, aconteceu alguma coisa, o vizinho meu aqui é espírita, deve ter feito alguma coisa para mim. Sim, né? Exato. Então cai na mesma, né? E o povo naquela época, o famoso pão e circo, né? Isso. Ia lá nos circos romanos para ver as pessoas se matarem e para receber o alimento que jogavam ali para distrair, né? Sim. Então, Emmanuel, esse parágrafo ele é bem comprido, e nesse parágrafo Emmanuel está descrevendo muito bem qual era a situação de Roma àquela época, né, gente? Mostrando qual era o cenário social e político de Roma naquele momento. Pode continuar, Murilo.
Por isso mesmo, desde o ano de 58, os cristãos em Beles eram levados ao circo, como escravos revolucionários ou rebeldes, que deveriam desaparecer. A opressão agravara-se dia a dia. Os romanos, mais ou menos ilustres, pelo nome ou pela situação financeira, que simpatizavam com a doutrina do Cristo, continuavam indenes de públicos vexames. Mas os pobres, os operários, os filhos da plebe, eram levados ao martírio, às centenas. É interessante também esse comentário do Emmanuel, né? Uhum. Quem era da elite, e mesmo sendo cristão, conseguia, às vezes, dar uma escapada. Agora, quem era da classe mais pobre, né? Menos protegida, não escapava, não. Essa palavrinha aqui, ó, cristãos ímbeles, eram no sentido de fracos, mas fracos no sentido de não serem belicosos, de não serem provocadores de brigas, né? É isso o que significa essa palavrinha aí. Emmanuel, como sempre, esbanjando na língua portuguesa. Pode continuar, Murilo. Assim, os amigos do Evangelho não prepararam nenhuma homenagem pública à chegada de Simão Pedro. Ao invés, procuraram dar ao fato um cunho todo íntimo, de maneira a não despertar represálias dos esbirros da situação. E outra palavrinha, esbirro, eram os funcionários de cargo mais baixo vamos dizer assim, da administração pública relacionada à justiça, né? Então, era a posição mais baixa, né? Mas que também acabavam funcionando aí como a gente vê hoje, aquele que vem trazer as intimações, esqueci o nome, que vem trazer... Oi? Um promotor de Não, justiça? não, esses que vêm trazer uma intimação na casa da pessoa, agora me fugiu o nome. E, enfim, eram os funcionários de cargo mais baixo na administração pública, na área da justiça, em Roma. Paulo de Tarso estendeu os braços ao velho amigo de Jerusalém, tomado de alegria. Simão trouxera a esposa e os filhos, além de João. João Evangelista, tá, gente? João Evangelista veio com ele. Sua palavra generosa estava cheia de novidades para o apóstolo do gentilismo. Em poucos minutos, ficou sabendo da morte de Tiago e das novas torturas infligidas pelo Sinédrio à igreja de Jerusalém. Ó, esse Tiago aqui não é aquele Tiago da casa do caminho. Esse Tiago é o Tiago maior, irmão mais velho de João Evangelista. Dos 12 apóstolos, tirando Judas Iscariotes, o primeiro a ser morto por ser cristão foi Tiago Maior, irmão de João Evangelista, tá? Que o da casa do caminho era o Tiago Menor, filho de Alfeu, primo de Jesus. O velho pescador contava as últimas peripécias da sua sorte, bem-humorado. Comentava os testemunhos mais pesados com um sorriso nos lábios e intercalava toda a narrativa de louvores a Deus. Depois de reportar-se as lutas que empenhara em muitas e repetidas peregrinações, contava ao ex-rabino que se refugiara alguns dias em Éfeso, junto de João, sendo acompanhado pelo filho de Zebedeu até Corinto, onde resolveram demandar a capital do império. Vamos localizar aqui, gente, olha, Éfeso ficava na Turquia, onde João Evangelista vivia junto com Maria, mãe de Jesus, na divulgação do Evangelho. Zebedeu era o nome do pai de João Evangelista e do Tiago Maior, que já havia sido morto.
e Corinto fica na Grécia, tá? Então, não posso... Eu imagino assim, que devia ter passado já muitos anos que Pedro e Paulo não se viam, não se encontravam. Porque quando Paulo saiu de Corinto e voltou para Jerusalém a pedido de Tiago Menor, que ficara responsável pela casa do caminho, Pedro já havia sido banido de Jerusalém. Então, quanto tempo já não tinha se passado? Né? Aí, como Emmanuel está contando agora, que Pedro foi para Éfeso, para ficar junto com Maria e a João Evangelista. E de lá resolveram seguir para Roma. Aliás, para Corinto, e de Corinto foram para Roma. Tá? Então, muito tempo já tinha se passado. Pode continuar. Paulo, por sua vez, relatou as tarefas recebidas de Jesus nos últimos anos. E era de ver-se o otimismo e a coragem desses homens que, inflamados do espírito messiânico e amoroso do Mestre, comentavam as desilusões e as dores do mundo como láureas da vida. Isso. Nesse tempo, gente, que daqui a pouquinho Emmanuel vai falar que o ano corrente era o ano 64, então devia ser mais ou menos a idade de Paulo, Pedro, um pouco mais velho, e João, que já era mais novinho desde os tempos de Jesus. Então, talvez João Evangelista já tivesse aí em torno dos seus 40 e poucos anos, que era o mais novo de todos, desde Jesus, era sempre o mais novinho, adolescente ainda, mocinho. Então, as duas colunas principais, Paulo e Pedro, já tinham passado dos 60 anos, porque daqui a pouco Emmanuel vai falar que o ano corrente, onde Pedro chega a Roma, era o ano 64, depois de Cristo. Pode continuar mais um pouco, Murilo. Depois das suaves alegrias do reencontro, o grupo se encaminhou discretamente para a casinha reservada a Simão Pedro e sua família. O ex-pescador, sentindo a excelência da acolhida carinhosa, não encontrava palavras para traduzir os júbilos da alma. Como Paulo, quando chegou a Pózules, tinha a impressão de estar num mundo diferente daquele em que vivera até então. Isso, Puzoles foi quando Paulo, lembrando, quando Paulo chegou não em Roma propriamente dito, mas quando ele pisou no solo italiano, vamos dizer assim, e foram caminhando até Roma, eles iam encontrando pequenas comunidades cristãs que aguardava a passagem a chegada do apóstolo Paulo. Uma dessas regiões era Puzoles. Com a sua chegada, recrudesceram os serviços apostólicos. Mas o pregador do gentilismo não abandonou a ideia de ir à Espanha. Alegando que Pedro substituiria com vantagem, deliberou embarcar no dia prefixado um pequeno navio que se destinava à costa gaulesa. Não valeram amistosos protestos, nem mesmo a insistência de Simão para que adiasse a viagem. Acompanhado de Lucas, Timóteo e Demas, o velho advogado dos gentios partiu ao amanhecer de um dia lindo, cheio de protestos generosos. Projetos. A missão visitou parte das Gálias, dirigindo-se ao território espanhol, demorando-se mais na região. Acho que cortou. Oi? Cortou seu áudio um pouquinho, Murilo. Ah, tá. Eu estou no celular e acabou cortando. Tá ok. Então, olha, vamos dar uma pausadinha aqui, que eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar, gente, porque eu esqueci de abrir o programa lá esqueci de abrir o Google Earth,
para a gente poder enxergar aqui o caminho. Eu vou abrir primeiro, depois eu compartilho de novo. Espera só um bocadinho para abrir aqui, que eu esqueci de abrir, só para a gente ver para onde que Paulo foi agora, tá? Deixa eu colocar aqui já, olha. Deixa eu deixar bem centrado aqui, ó. Pronto. Eu vou compartilhar agora para a gente enxergar no Google Earth, que fica muito mais gostoso de ver. Bom, gente, Paulo partiu daqui de Roma, olha. Essa costa aqui, olha, vou aproximar bastante aqui, ó. Essa costa aqui que é chamada de Óstia, tá bom? Essa costa aqui, olha. Olha lá, ó, Óstia, aqui, ó. Tá vendo? Onde ficava o porto na época, né? E lembra daquela porta número 9? Lá, então, era nesse cantinho aqui, olha. Então, quando Pedro chegou no porto de Óstia, ele foi para esse cantinho aqui, olha, que aqui tinha uma porta para a entrada de Roma. E com a embarcação, Paulo passou pelas Galhas. As Galhas eram já no território francês, né, gente? Passou por algum cantinho aqui, talvez na costa da França, até chegar nessa região que fica na Catalunha. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu vou colocar o nome que fica mais fácil do que ficar procurando, porque ele enche de nome. Espera lá. É Tortosa. Não sei se é Tortosa ou Tortosa. Tortosa, Espanha. Aqui, ó. Ah, estava pertinho já, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui tem um rio, passa um riozão aqui, ó. Então, foi daqui, ó. Nesse cantinho aqui que Paulo chegou realmente na Espanha. Lá saiu daqui, saiu da costa da Itália, de Roma, e com a embarcação passou por alguns cantos aqui nas Galhas, que era território francês, até chegar nessa região que hoje, da chamada Tortosa, que fica na Catalunha, né, ao leste aqui da Espanha, nesse canto. Até aqui, Paulo chegou, tá bom, gente? E depois teve que voltar para trás, né? Então, o melhor caminho era realmente por mar, né? O caminho marítimo, tá bom? Que Paulo também, com mais de 60 anos, já não dava mais para fazer tantas caminhadas como ele fazia anteriormente. Então, tá aqui, tá bom? Ó, Tortosa aqui e Roma nesse cantinho aqui, passando pelas Galhas, que é uma parte aqui da França, tá bom? Só para a gente se situar geograficamente, né, gente? Dá para ler mais um pouquinho até terminar esse parágrafo 7, Murilo? Sim. Então, em toda parte. Em toda parte, a palavra e feitos do apóstolo ganhavam novos corações para o Cristo, multiplicando o serviço do Evangelho e renovando as esperanças populares à luz do reino de Deus. Em Roma, todavia, a situação prosseguia cada vez mais grave. Com a perversidade de Tigelino, à frente da prefeitura dos pretorianos, acentuara-se o terror entre os discípulos de Jesus. Faltava somente um édito em que os cidadãos romanos, simpatizantes do Evangelho, fossem condenados publicamente, porque os libertos, os descendentes de outros povos e os filhos da plebe já enchiam as prisões. Isso, os pretorianos eram, vamos dizer assim, era a guarda principal do império, né, gente? E vejam que Emmanuel diz aqui, gente, acentuara-se o terror
entre os discípulos de Jesus. Não era nem medo, era muito pior do que medo, era o terror dos pretorianos. Então, como Emmanuel falou naquele parágrafo grandão, o primeiro que o Murilo leu, os cristãos pobrezinhos eram levados a centenas para as prisões, e das prisões para as feras nos circos. Agora, os cidadãos romanos, que eram simpatizantes do Evangelho, ainda estavam sendo poupados. Só faltava um édito, ou seja, mandar um decreto lá, uma emenda nas leis do Império para englobar os cidadãos romanos. E é claro, né, gente, aqueles que eram presos, eram levados aos presídios, normalmente ficava-se com tudo que eles deixavam para trás. Então, se o chefe da família era preso, se a família toda de cristãos era preso, tudo que eles tinham na casa era tomado pelos guardas. Eles perdiam tudo, né? Tomava-se a propriedade, tomavam-se todos os bens, e eles ficavam realmente entregues à crueldade daquela gente, tá bom? Murilo, então, só para poupar um pouquinho, então, você aí, porque com o celular parece que fica mais difícil. Então, eu agradeço a sua leitura, e se quiserem fazer comentários, fiquem à vontade. Eu vou passar agora para a Marina, pode ser, Marina? A Marina também já faz um tempinho que não lê. Pode sim. Então, por favor, pode continuar. São Pedro, como figura de relevo do movimento, não tinha descanso. Marina, acho que você vai precisar ajeitar um pouquinho o seu áudio, que a sua voz tá meio baixinha, abafada. Sua voz está abafada. Ah, peraí. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Eu vou começar de novo, então. Simão Pedro, como figura de relevo do movimento, não tinha descanso. Não obstante, a fadiga natural da senectude A senectude é velhice, né, gente? Procurava atender a todas as necessidades emergentes. Seu espírito poderoso sobrepunha-se a todas as vicissitudes, desempenhava os mínimos deveres com devotamento máximo à causa da verdade. Assistia os doentes, pregava nas catacumbas, percorria longas distâncias, sempre animoso e satisfeito. Os cristãos do mundo inteiro jamais poderão esquecer aquela falange de abnegados que os precedeu nos primeiros testemunhos da fé, afrontando situações dolorosas e injustas, regando com sangue e lágrimas a sementeira do Cristo, abraçando-se mutuamente, confortados nas horas mais negras da história do Evangelho, nos espetáculos hediondos do circo, nas preces de aflição que se elevavam dos cemitérios abandonados. Gente, olha o destaque que Emmanuel dá para essa colocação. O que aqueles primeiros cristãos sofreram. E como ele diz, os cristãos do mundo inteiro jamais poderão esquecer aquela falange de abnegados que os precedeu nos primeiros testemunhos da fé. E parece que estão tão esquecidos. E outra coisa, o grande testemunho, esse testemunho da fé, era numa situação de tamanha, como ele diz, de tamanha hediondez, de tamanha perversidade, de tamanha crueldade, que a gente não pode imaginar. E talvez não, pela lei de causa e efeito, muito do que está acontecendo com as pessoas hoje, individual ou coletivamente, são frutos dos terrores
cometidos contra os cristãos daquela época. Porque o que foi feito daqueles soldados romanos que torturavam os cristãos? Vocês vão ver, gente. Para quem não leu o livro, ou quem já leu há muito tempo e esqueceu, vocês vão ver o que se fazia com os cristãos em Roma. Aqueles que praticaram esses atos de tamanha crueldade, talvez hoje, século XXI, ainda estejam colhendo, e talvez até a gente no meio de tudo isso, talvez nós, estamos colhendo os frutos dos horrores daquela época, pela lei de causa e efeito. Porque quem muito defende, hoje, um dia, foi perseguidor. E pela lei de causa e efeito, quem perseguia passa a ser perseguido. Né? Então, fica tudo registrado. Pode continuar, Marina. Filho de Tigelino, grande inimigo dos prosélitos do Nazareno, buscava agravar a situação por todos os meios ao alcance da sua autoridade odiosa e perversa. Isso, prosélitos são os seguidores, né? Os seguidores de Jesus. Então, vejam, gente, que também ali a natureza perversa das autoridades romanas procurava encontrar inúmeros meios de torturar os cristãos. Pode continuar. Filho de Zebedeu, preparava-se para regressar à Ásia, quando um grupo de esbirros dos perseguidores o colheu em pregação carinhosa e inspirada, na qual se despedia dos frades de Roma, com exortações de tocante reconhecimento a Jesus. Apesar das atenciosas explicações, João foi preso e esbordoado impiedosamente, e com ele dezenas de irmãos foram trancafiados nos cárceres imundos do Esquilino. Isso, só uma pausinha aqui, Marina. Esquilino, gente, é uma das colinas de Roma. Só vou voltar aqui. Oh, mas de novo eu fechei o arquivo. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu abrir o PowerPoint de novo, que eu fechei. E eu tenho aqui o mapinha aqui, ó. As 7 colinas de Roma. Então, o Esquilino era uma das colinas. Olha lá, Esquilino, Viminal, Quirinal, Capitólio, Palatino, Aventino e Célio. E aqui outras regiões e o rio Tigre, passando por Roma. Então, Esquilino era uma das colinas de Roma, tá bom? E que Emmanuel vai citar outras regiões da cidade, porque lembrando, nessa época, Emmanuel também vivia em Roma como o orgulhoso senador Públio Lentulus. Voltando no texto, então, Marina. Pedro recebeu a notícia dolorosamente surpreendido. Conhecia a extensão dos trabalhos que aguardavam na Ásia o companheiro generoso e rogou ao Senhor não o abandonasse, a fim de obter absolvição justa. Como proceder em tão difíceis circunstâncias? Recorreu às relações prestigiosas que a cidade lhe oferecia. Entretanto, seus afeiçoados eram igualmente pobres de influência política nos gabinetes administrativos da época. Os cristãos de posição financeira mais destacada não ousavam enfrentar a onda avassaladora de perseguição e tirania. O antigo chefe da Igreja de Jerusalém não desanimou. Precisava libertar o amigo, concorrendo para isso com todo o potencial de energia,
na esfera de suas possibilidades. Compreendendo a timidez natural dos romanos simpatizantes do Cristo, buscou reunir apressadamente uma assembleia de amigos íntimos para examinar o caso. Isso. No meio dos debates, alguém se lembrou de Paulo. O apóstolo dos gentios dispunha na capital do império de grande número de afeiçoados eminentes. No caso da sua absolvição, a providência partida do círculo dileto de Pompeia Sabina. Muitos militares colaboradores de Efrânios Burros eram seus admiradores. Acácio Domício, que dispunha de valiosos empenhos juntos dos pretorianos, era seu amigo dedicado e incondicional. Ninguém melhor que o ex-tecelão de Tarso poderia incumbir-se da delicada missão de salvar o prisioneiro. Não seria razoável pedir sua ajuda? Comentava-se o caráter urgente da medida, mesmo porque numerosos cristãos morriam todos os dias na prisão do Esquilino, vítimas das queimaduras de azeite fervente. Tigelino e alguns comparsas da administração criminosa distraíam-se com os vícios das vítimas. O azeite era lançado aos infelizes no poste do martírio. Outras vezes, os prisioneiros maniatados eram mergulhados em grandes barris de água em ebulição. O prefeito dos pretorianos exigia que os correligionários assistissem ao suplício, para escarmento geral. Os encarcerados acompanhavam as tristes operações, banhados em pranto silencioso. Verificada a morte da vítima, um soldado se encarregava de lançar as vísceras aos peixes famintos, nos tanques vastos das prisões odiosas. Dada a situação geral apavorante, poder-se-ia contar com a intervenção de Paulo? A Espanha ficava muito distante. Era possível que a sua vinda não aproveitasse ao caso pessoal de João. Pedro, porém, considerou a oportunidade do recurso e advertiu que seguiriam trabalhando a favor do filho de Zebedeu. Nada impedia, porém, de recorrer, desde logo, para o prestígio de Paulo, ainda porque a situação piorava de instante a instante. Aquele ano de 64 começara com terríveis perspectivas. Não se podia dispensar um homem enérgico e resoluto à frente dos interesses da causa. Isso, dá um tempinho aqui, Marina. Gente, Emmanuel descreve nesse parágrafo bem comprido o que os soldados romanos faziam com os cristãos. É um horror, é um horror. E isso ficou registrado para eles, que ao longo dos séculos seguintes deveriam resgatar as barbaridades cometidas. Eles colocavam os cristãos nos postes, derramavam sobre eles azeite fervente e depois punham fogo, para que eles passassem a ser, para iluminar, muitas vezes, as festas de orgia que promoviam. Ou então, colocar os cristãos amarrados em tanques de água fervente. Não dá para descrever, gente. E os outros, então, e aqueles cristãos com aquelas queimaduras
extremamente dolorosa, sem recurso nenhum, fechados nas prisões, morriam lentamente, cobertos de dor. E os demais cristãos, nas mesmas situações, naqueles presídios imundos, acompanhando tudo aquilo, sem poder fazer nada. Porque, como diz Emmanuel aí, os cristãos pobres, gente, que influências eles poderiam ter perante as autoridades romanas para tirar alguém da prisão? Só tinha um que tinha prestígio perante a guarda romana. Era Paulo, que teve vários romanos influentes e responsáveis ali pela guarda romana, que se tornaram amigos de Paulo. E um deles, inclusive, foi curado depois de uma cegueira. Gente, não dá para a gente imaginar o horror que foram aqueles primeiros tempos para os cristãos em Roma. E aqueles que se deram à prática dessas barbaridades assumiram compromissos extremamente dolorosos para os séculos seguintes. Porque esses cristãos que desencarnavam em tamanho martírio, como eram recebidos no plano espiritual? Certamente, Jesus tinha uma corte angelical para acolher aqueles cristãos que desencarnavam de formas tão cruéis e dolorosas. E Emmanuel fez questão de registrar isso nessa parte do livro, tá bom, gente? É algo que é melhor a gente nem tentar ficar imaginando, porque é inimaginável, né? Enfim, a questão era como fazer para libertar João, já que eles não tinham prestígio nenhum. Lembrando, gente, eram todos pobres. Estavam numa terra estranha, não era a terra deles. Não tinham prestígio nenhum, nem social, nem político, nem financeiro. Eram extremamente pobres. Só Paulo tinha prestígio bastante com a esposa preferida do imperador, que é a Popeia, que ele falou aqui em cima o nome dela, Popeia Sabina, que inclusive foi uma das que intercederam a favor de Paulo, para que Paulo fosse libertado. Então Pedro vai pedir para que Paulo venha de volta para Roma para ajudar na libertação de João. Pode continuar mais um pouquinho, Marina, ainda temos uns 10 minutinhos. Dado este parecer do venerando apóstolo de Jerusalém, a Assembleia concordou com a medida aventada. O irmão que se tornara devotado cooperador de Paulo em Roma foi mandado à Espanha, com urgência. Esse emissário era Crescêncio, que saiu de Hóstia, com enorme ansiedade, levando a missiva de Simão. O apóstolo dos gentios, depois de muito peregrinar, demorava-se em Tortosa, onde conseguira reunir grande número de colaboradores devotados a Jesus. Suas atividades apostólicas continuavam ativas, conquanto atenuadas em virtude do cansaço físico. O movimento das epístolas diminuíra, mas não se interrompera de todo. Atendendo à necessidade das igrejas do Oriente, Timóteo partira da Espanha para a Ásia, carregado de cartas e recomendações amigas. Em torno do apóstolo agrupava-se novo contingente de cooperadores, diligentes e sinceros. Em todos os recantos, Paulo de Tarso ensinava o trabalho e a renúncia, a paz da consciência e o culto do bem.
Quando planejava novas viagens na companhia de Lucas, eis que surge em Tortosa o mensageiro de Simão. O ex-rabino lê a carta e resolve regressar à cidade imperial imediatamente. Através das linhas afetuosas do velho amigo, atreviu a gravidade dos acontecimentos. Além disso, João necessitava voltar à Ásia. Não ignorava a influência benéfica que ele exercia em Jerusalém. Em Éfeso, onde a igreja se compunha de elementos judaicos e gentios, o filho de Zebedeu fora sempre um vulto nobre e exemplar, indene de espírito sectarista. Paulo de Tarso passou em revista as necessidades do serviço evangélico entre as comunidades orientais. Concluiu, pela urgência do regresso de João, deliberando intervir no assunto sem perda de tempo. Só um comentário aqui, Marina, em relação a esse sem perda de tempo. Gente, se fosse hoje, no mesmo dia, ele saía da Espanha e chegava em Roma. Mas ele tinha que pegar uma embarcação. Quanto tempo se demorava para fazer isso? A mesma coisa, quanto tempo demorou a carta de Simão Pedro para chegar até Paulo na Espanha? Pelo mensageiro que levou o pedido de Pedro, para que Paulo voltasse, tentando soltar João da prisão. Então, esse sem perda de tempo, esse tempo aí naquela época era muito comprido, era muito longo. Hoje não. Então, outra realidade, ou seja, uma realidade muito diferente da nossa hoje. Que seja por mar, seja por terra, ou seja de avião, no mesmo dia se chega da Espanha à Itália. Mas naquela época, gente, tudo era muito demorado e longo. Então, assim, não foi no dia seguinte que ele chegou em Roma. Né? Tudo era muito demorado. Só um comentário, porque às vezes a gente esquece desses detalhes que fazem uma grande diferença para aquela época, né? Deixa eu ver aqui se... Vamos só mais um aqui, então, só para a gente terminar aqui, Marina. Só mais esse parágrafo, então. Como de outras vezes, nada valeram as considerações dos amigos, o tocante ao problema de sua saúde. O homem enérgico e decidido, apesar dos cabelos brancos, mantinha o mesmo ânimo resoluto, elevado e firme, que o caracterizara na mocidade distante. Favorecido pela grande movimentação de barcos, nos princípios de maio de 64, não lhe foi difícil retornar ao porto de Ostia, junto dos companheiros. Veja Emmanuel, gente, o cuidado de Emmanuel de registrar a época, maio de 64. Então, era a época boa da navegação, porque maio, para eles lá, já é a época da primavera, né? Para nós aqui é o outono, e lá para eles a primavera. Então, as navegações voltavam com tudo, né? Com bastante força. Pode continuar, Marina. Pedro recebeu enternecido. Em poucas horas, o convertido de Damasco conhecia a situação intolerável criada em Roma pela ação delituosa de Heleno. Mar... Continuava encarcerado, apesar dos recursos levados aos tribunais. O antigo pescador de Carfanaum, em significativas confidências, revelara ao companheiro que o coração lhe pressagiava novas dores e testemunhos cruciantes. Um sonho profético anunciava-lhe perseguições e provas ásperas. Numa das últimas noites, contemplara um quadro singular, em que uma cruz de proporções gigantescas
parecia envolver com sua sombra toda a família dos discípulos do Senhor. Paulo de Tarso ouviu-o com interesse, manifestando-se de inteiro acordo com os seus pressentimentos. Apesar dos horizontes carregados, deliberaram uma ação conjunta para libertar o filho de Zebedeu. Aqui, gente, olha, vamos fazer o seguinte, vamos parando por aqui, porque assim, quando a gente pegar o texto a semana que vem, a gente já parte desse momento, tá bom? Porque aí realmente ele vai interceder por João junto às autoridades romanas. Mas vamos deixar por aqui, e se alguém quiser fazer algum comentário, Marina, quiser fazer alguma colocação, só vou marcar aqui o parágrafo em que a gente parou, que já era o mês de junho, né? Então, estava fazendo já um calorzão, que é verão. Nós paramos, então, no parágrafo 16. Certo? Algum comentário, Marina? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu queria. Pode falar, Margarete. Seguinte, na semana passada, no estudo do Evangelho de João, feito pelo Haroldo, ele fez um comentário assim que me deixou bem pensativa. E aqui, vou jogar para todo mundo, queimar os miolos também junto comigo. Ele disse o seguinte, que os judeus foram os guardiões da primeira revelação, realmente. Sim. Mas o orgulho dos judeus, e eles seriam os guardiões da segunda. Tiveram o povo mais preparado para isso. E foram preparados pela primeira revelação, o Deus único, tudo mais, para a segunda. Mas eles rejeitaram Jesus. Sim. E eles rejeitaram, e automaticamente, né, rejeitaram a segunda revelação. Então, aí, o que é que me consome o juízo? Né? Qual teria sido o rumo do cristianismo se os judeus tivessem aceito e cumprido o papel deles? Aí, o que é que o Haroldo disse? Eles rejeitaram, então, qual seria o plano B da espiritualidade? Jogar para os gentios. Sim. Jogar para o povo não judeu. Tornar-se os guardiões, né, do cristianismo. E aí o que me bateu, assim, no meu ponto de vista, naquele momento, me bateu assim, o papel de Paulo. Sim. Muito mais do que o dos demais que ficaram ali. Alguns dos apóstolos foram para longe, né? Alguns foram para a Índia, foram para vários outros lugares, mas Paulo teve um papel assim, para mim, com essa colocação do Haroldo, o papel do Paulo, para mim, tomou uma proporção imensa. Sim, eu pensei a mesma coisa. Muito maior do que assim, a gente está lendo livros já de um a gente ano. tem dimensão, Margarete, porque a gente analisa localmente e dentro de um período de tempo. Sim. E como seria, assim, a espiritualidade jogou, olha, então o cristianismo precisa sair das mãos do judeu. Sim. Quem vai ter esse papel? Para mim ficou claro que esse papel de exportar o cristianismo foi do Paulo. Sim. Ponto. Né? Foi aquele discípulo que mais trabalhou essa pela divulgação. Foi Paulo. Sim. E assim, o que teria sido do cristianismo e de tudo? Será que essas perseguições aconteceriam, essas coisas terríveis que aconteceram nos primeiros anos, né,
da divulgação do cristianismo para os gentios, que teria que ser feita. Não estaria restrita aos judeus, mas teria que cair na mão de todos, né? Mas, assim, será que isso tudo, que caminho será que tomaria, né? Pois então, No condicional, que não nos vai ser, não tem como chegar a um denominador comum. sim. Mas, assim, no dos ovos, o papel de Paulo nessa frase, nessa colocação do Haroldo, para mim ficou assim, ele cresceu enormemente. Sim, assim, foi imprescindível, muito maior do que a gente possa imaginar. Sim. Né? A gente hoje a gente pode se dizer que é cristão devido a ele. Sim. Pelo trabalho dele, né, gente? Porque quem era para ter o papel de levar o cristianismo para fora, que foram os judeus, não fizeram. Não fizeram, exato. Um judeu fez. Exato. Judeu fez. Um judeu fez, que foi ele. Né? Foi ele. Tá certo. Que eu queria dividir com vocês. Uhum. Bom, nós já vamos terminando aqui o nosso tempo e, para finalizar, peço para a Marina fazer a prece de encerramento para nós. Por favor, Marina. Então, vamos acalmar nosso coração, tentar assimilar, né, tudo que foi noite, que foi lido. Pedir a Deus, meus queridos amigos, permaneçam conosco durante toda essa semana. Até o próximo encontro. Que Deus, na sua infinidade, continue sempre iluminando nossos caminhos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, queridos amigos, muito obrigada pela companhia. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso. E até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras e amanhã no estudo do Livro dos Médiuns. Um grande abraço, fiquem com Deus.